Só isso, eu só queria saber se Beleza. estava me ouvindo. Então, oficialmente está aberto o primeiro encontro mensal da turma, tá? Eu fico muito feliz em ter vocês aqui, né, participando, porque é o tempo de vocês. E um dos pontos que eu gostaria de falar com vocês é em relação ao tempo. Nós precisamos dar valor ao tempo, tá? O tempo é uma variável que, assim, você pode estar com a conta bancária lotada que você não consegue comprar. Eu tenho 42 anos e eu quero comprar 10 anos para voltar para 32. Não consigo. Tá? Então, eu tenho certeza também que vocês não vão conseguir comprar mais tempo, então vamos dar prioridade. E quando eu falo prioridade em tempo, é em relação aos estudos. Tá? Se nós estamos dispostos ali, sentados a estudar, nós vamos estudar. Por quê? O tempo que a gente perde, né, não estudando, a gente abre mão de evoluir. Beleza? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. É óbvio que não é estilo CESP-UNB, nem ESAF, mas é mais para vocês participarem, porque o encontro, né, não é a palestra, é um encontro que eu peço demais que vocês participem. Tá? Vou perguntar para deixa eu ver alguém aqui. Cristina. Posso perguntar para você, Cristina? Pode. Posso. Qual é o valor da tua hora? Eu acho que não tem valor, não. Não tem? Não sei, não sei. Ok. Vou perguntar aqui, Juliana. Qual é o valor da sua hora, Juliana? Pegou as informações. Hoje não tem. Não tem? Ai, meu Deus, eu gosto quando meus colegas falam. Eu só peço que feche o microfone para não dar interferência na sala. E quando precisarem falar, e abre o microfone, tá? Hoje, por favor, feche o microfone. Danilo, meu querido. Qual é o valor da sua hora? Minha hora não tem preço, hein, professor? Não tem preço? A minha tem. A minha está muito cara. Qual é o valor da sua hora? De falar de previsão do tempo, não tem vulcão. Gente, vamos fechar o microfone aí que tem alguém vendo o Jornal Nacional aí, tá interferindo aqui. Tem friozão, Mônica. Boa noite para você, para Renato. Opa, fecharam aí o microfone. Mônica, por favor, qual é o valor da sua hora? R$20 mil por mês pelos próximos 30 anos. Você chegou perto, a Mônica está chegando perto. Gente, olha só. É interessante, não é sério, não é brincadeira, não. O valor da hora de vocês é o valor do salário do cargo que vocês querem dividido por 167, que são 167 horas no mês. Tá? Então, faz a conta aí. São 40 horas semanais, né? 4 horas, 40 horas vezes 4 semanas, dá 160. É 176, eu acredito que seja. Então, esse é o valor da hora de vocês. Bota aí, auditor fiscal, 21 mil dividido por 167. Esse é o valor da hora de vocês. Então, vocês têm que começar a pensar como auditor, pensar como analista tributário, certo? Pensar como o cargo que vocês querem. Né? Aqui tem vários outros cargos, policial, federal. Esse é o pensamento de vocês. Se vocês estiverem falando que a hora de vocês não vale nada, vocês não vão dar valor à sua hora. Faz sentido? Faz sentido ou estou viajando? Não, faz sentido, professor. Mas acho que ninguém quis dizer que a nossa área não vale nada. A gente quis dizer que vale tanto que a gente não conseguiu estipular um valor. Tá. Você é muito, muito rápido. Mas é pergunta CESP-UNB, certo ou errado. Você não respondeu, perdeu o ponto. Certo? Mas, gente, é real. Vocês têm que começar a pensar. Quem não estava pensando, certo? Tem que pensar assim. A minha hora é uma hora de auditor fiscal. Minha hora é uma hora de analista tributário. Certo? E dá valor a esse tempo, porque é dinheiro. Uma hora de estudo de vocês sem qualidade é dinheiro que você está jogando no lixo. Se você perde uma hora de estudos, deixa eu pegar o calculador aqui que eu não sei de cabeça. Alguém sabe de cabeça quanto vai dar a hora? Deixa eu fazer aqui, só para a gente tangibilizar. A ideia é tangibilizar tudo. Deixa eu pegar aqui o celular. Aqui, ó. Vamos lá, 21 mil dividido por 167, igual R$125. R$125. Então, a cada hora que você não estuda ou estuda com má qualidade, você está jogando no lixo, literalmente. E talvez agora vocês percebam, visualizem R$125 sendo queimado. Ok? Isso para quem é auditor fiscal, analista tributário, é a mesma proporção. Quem quer ICMS, a mesma proporção.
Toda vez que não tiver qualidade nos estudos, vocês estão queimando dinheiro, certo? Alguém tem alguma opinião contra? Porque aqui eu gosto de compartilhar aí. Alguém é a favor? Quem é a favor? Quem é contra? Quem não acha de nada? Sério, gente. Esse é um primeiro ponto. Eu encaminhei para vocês o link, né? O link com um videozinho que eu fiz. Foi até na receita que eu fiz o vídeo, na hora do almoço, mostrando para vocês técnicas para a gente dar qualidade ao nosso dia de estudos. É muito comum acontecer o quê? Você colocar, 9 horas, 20 horas, né? 8 horas eu vou iniciar meus estudos, né? Para quem trabalha. Aí vai e senta na cadeira. Entretanto, não começa a estudar 20 horas. Ele senta na cadeira 20 horas, ou ela senta na cadeira 20 horas. O estudo começa a aquecer mesmo 21h20, porque a cabeça está ali, processando coisas, né, do dia. E quando a gente faz a técnica da preparação, a gente consegue fazer um gap e focar na matéria. Tá? Isso ganha qualidade. Então, ao invés de você perder... Foi quem que me falou que está demorando 30 minutos para começar a estudar? Foi Thiago, né, Thiago? 30 minutos para começar a estudar. É dinheiro jogado no lixo, gente. Sabe por quê? A coluna está ali, sentadinha, a bunda continua na cadeira. Alô, gente? Alô? Opa, estou ouvindo aqui. Estamos aqui. Tamo aí. Oi, ok? Tamo junto? Ok. Beleza. Então, assim, 30 minutos sem qualidade de estudos, a gente está forçando a coluna, está forçando a bunda ali, está forçando o seu tempo, custo de oportunidade, certo? E não está avançando. Eu vou falar para vocês, sinceramente, eu sou carioca. Quem é carioca aqui? Deixa eu ver. Não tem nenhum carioca, bicho. Tem. Eu. Júnior, sou nascido e criado em Bangu, cara. Gosto de futebol, samba e cerveja. Não gosto de ESAF, SPCC, Silvio Santos, não. Era necessário no processo. Então, o que eu fazia? Não sei se faz sentido para vocês. Fazia o mais rápido possível me livrar daquilo. Certo? Ser aprovado o mais rápido possível. Então, o foco é na aprovação. Todo dia pensar na aprovação. Por quê? Na primeira oportunidade você é aprovado ou aprovada. Tá? O custo de oportunidade ele é muito grande. Certo? Só a título de exemplo. Quem essa semana, a semana passada, cumpriu a meta? Só você, Danilo? Eu? Ana, Juliana e Marcos. Ok. Beleza. Vou fazer a pergunta aqui. Igno, se você tivesse a lâmpada mágica, fosse o gênio da lâmpada mágica, e tivesse que aprovar o pessoal que está aqui, dentro desse grupo, quem que você aprovaria? Com certeza alguma das meninas. Homens não. Não seja galanteador. É um gênio assexuado, tá? Quem que você aprovaria? Eu aprovaria quem cumpre a meta. Concorda comigo? Com certeza. É um critério justo, não é um critério justo? Então, o mínimo que nós temos que fazer é o quê? Cumprir a meta. O mínimo. O mínimo. Tudo bem, Diego? Beleza? Tudo bem? O mínimo que nós temos que fazer é cumprir a meta. Certo? Pelo menos para a gente deitar ali com o travesseiro, a cabeça do travesseiro e ficar tranquilo. Por favor. Alguém quer falar uma coisa? Não? Então, dentro do processo de ciclo de estudos, né, o mínimo que a gente fazer é cumprir a meta, cumprir o que está sendo seguido. Eu me responsabilizo, presta atenção, hein? Eu me responsabilizo por tudo aquilo que eu faço com vocês. Agora, se vocês fizerem algo diferente, eu não me responsabilizo. Ok? Ok? Ok. Eu me responsabilizo. Agora, qualquer coisa diferente que vocês estão fazendo, eu vi no grupo de estudos do Zé das Couve, porque, ok, todo mundo aqui é adulto, certo? E tem condições de tomar as decisões. Assuma a responsabilidade. Por que eu estou falando isso, meus queridos? Essa semana eu tomei 2 porradas. 2. Um coach do Rio Grande do Sul, eu conversando, orientando, e ele, o que ele fez? Na cabeça dele. Fez na cabeça dele. Ok? Eu falei o quê? A discursiva, nós precisamos. Eu vou falar isso com vocês mais para frente.
O grande lance de discursiva em concurso é você treinar a arquitetura da discursiva. Por quê? Ciente da arquitetura, o conteúdo você já vem estudando, você encaixa na arquitetura e você faz rápido. E o grande problema da discursiva é você patinar nela, porque vai gerar uma ansiedade muito grande e você não vai bem. Quando você tem a arquitetura na sua cabeça, treinada a arquitetura, o conteúdo você já estudou, você coloca dentro dessa arquitetura e vai muito bem. E eu estou falando com o coach, arquitetura do coisa, fazendo a discursiva para ele não realizando a discursiva, porque ele falou assim, eu sempre fui bom de discursiva. Ok. O que aconteceu? Na prova objetiva, ele ficou em 28º para 600 vagas. 28º para 600 vagas. Eu já estava comemorando, preparei o meu terno para fazer a entrevista de aprovação dele. O que aconteceu? Ele caiu para 960. Ele caiu para 960. Certo? Aí depois ele falou assim, pô, Jefferson, você tinha razão. Porra, bicho, eu tô 20 anos, não é de brincadeira, não. 20 anos, não é brincadeira. Aí depois, o custo de oportunidade de quem? Ele vai continuar estudando. Ele poderia se livrar do Carlos. Certo? Caiu, gente, de 28 na objetiva e caiu para 960 na discurso. Tá falta, são 600 vagas. Qual concurso, professor? E ela 28. Beleza. Ok, me recuperei. Eu sempre levo todos os resultados, seja eles positivos ou negativos, como feedback, porque isso me prepara para as próximas batalhas. Outra coach, Tribunal de Contas do município da Bahia. Concurso top. Ela não queria fazer e eu percebi que era insegurança dela. Não tinha conhecimento necessário. Orientei ela a fazer. Ok? SESP-UNB passou para a segunda fase. Ela ficou 3 dias mandando obrigado. 3 dias. Porque ela não acreditava nela e eu acreditava nela. Vamos para a discursiva. Ela ficou 1 mês falando, eu não vou acertar o tema da discursiva. E eu já adianto para vocês. Concurso público, nós não temos que projetar resultados. Concurso público, nós temos que fazer atividade diária. Sabe por quê? Quando você projeta um resultado, na hora da prova, você tem 99,9% de chance de errar. Seja para mais, seja para menos. E quando você erra, você gera um desequilíbrio. Por quê? Você projetava um resultado e vai vir uma coisa diferente. E dentro da prova, você tendo desequilíbrio, você perde a prova. E essa coach mandava todo dia, não, Jefferson, você é muito confiante. Eu tenho certeza porque eles vão pedir uma coisa que ninguém vai saber. Eu disse, ok, se pedir, vai pedir para todo mundo. E ela estava estudando, essa daí, ela me ouviu. Ela estudava a arquitetura da discursiva. E todo dia ela falando isso, eu tentando desmistificar o que ela estava projetando. E eu perguntava para ela assim, vem cá, qual é a sua base para você falar isso? Ah, não, eu estou sentindo. Certo? Estou sentindo. Ok, resumindo a história, foi fazer a prova. O que aconteceu? Caiu um tema que ela sabia. E sabe o que aconteceu com ela? Deu um pico de ansiedade nela e ela não conseguia escrever. Simples assim. Fala, Luana. O que seria a arquitetura? Seria a estrutura? A estrutura. A estrutura da discursiva. É interessante você saber, sabe por quê? Sabendo a estrutura, você tendo a sua estrutura, você encaixa qualquer coisa ali dentro. Até batatinha, quando nasce, esparramando pelo chão. Você consegue colocar. Certo? Aí essa coach que ela tinha projetado na mente dela que ela não ia saber o tema, ela já estava certa que ela não ia saber o tema. O que aconteceu? Ela sabia o tema. Bateu um pico de ansiedade nela. E ela falou assim, Jefferson, eu não consegui escrever. Não consegui escrever. Então, mais uma prova de que nós não devemos projetar resultado. Quando você vai fazer uma atividade, seja ela simulada. Ah, direito tributário eu sou muito bom. Eu vou tirar 90 em tributário. Como eu sou muito meia boca em raciocínio lógico, eu vou tirar 60, aí já está tudo na cabeça ali. E vai fazer a prova. Aí a primeira matéria que ela entra é o quê? Direito tributário. Aí direito tributário vem rasgando. O que acontece? Há um desequilíbrio, porque você projeta uma coisa e naquele momento você vai ver outra coisa. Você perde a prova. Você perde a prova. Então, primeiro pulo do gato que eu falo para vocês. Pelo amor de Deus, se vocês faziam, né, isso, eu acredito que não, só os meus coaches lá da Dinamarca, aqui no Brasil não acontece isso.
não projete resultado. Porque ninguém aqui, nem eu e nem vocês, temos a condição de acertar. Não projete, porque isso gera desequilíbrio. E tudo que nós precisamos é não ter desequilíbrio. Beleza? Alguma colocação? Bom. Alguma? Ok? Tudo bem? Tranquilo. Alguém quer falar alguma coisa? Eu preciso molhar o bico. Pode falar. Ah, Jefferson, não sei. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer algum simulado, eu coloco na minha cabeça que eu tenho que acertar 100% de tudo. É lógico que eu não vou conseguir. Eu sei que eu não vou conseguir, mas eu percebo que quando eu coloco na minha cabeça que eu vou acertar 100% de tudo, eu acerto um percentual maior, porque eu me esforço muito para acertar tudo. É lógico que eu não consigo acertar tudo, mas eu sinto que só a vontade de acertar tudo faz eu acertar um pouquinho a mais. Entende? Se você acredita nisso, ok. Eu acredito. Se não, não estou falando, cada um, não estou falando que eu sou o dono da verdade. E outra coisa, eu só quero que vocês levem o que faz sentido para vocês. O que não fizer sentido para vocês, vocês jogam no lixo. Se você acredita que você projetando que vai acertar tudo, você vai melhor na prova, confie e vai, fundo. Se não te prejudica. Entretanto, eu falo para você, quem projeta resultado, quem projeta... tributário eu vou bem. Putz, a prova de tributário vem difícil, emocionalmente a pessoa quebra. Emocionalmente. Por quê? Ela projeta que ela vai muito bem em tributário, ou contabilidade, ou qualquer outra matéria. Certo? Imagine, você na prova, seu caso, auditor fiscal da Receita Federal, custo de oportunidade muito grande. Certo? Não estou falando. Aí, beleza. Você, não, tributário acertei tudo, tal. Aí você, não, vou começar por tributário que eu estou muito bem. Um exemplo. Aí você chega, tributário vem assim, coisa do outro mundo. Você lê a primeira, não sabe. Lê a segunda, não sabe. Eu acho muito difícil uma pessoa que está proposta a acertar tudo, errar as duas e continuar de boa. Não, eu acho muito difícil. Entretanto, cada um é cada um. Fala, Luana. É porque, assim, como a gente não sabe, nunca sabe de tudo, mesmo a gente estudando, mesmo a gente sabendo que está bem naquela matéria, eu acho que por isso, por a gente não saber de tudo, pode, né, vir na prova algo que a gente ainda não estudou, não tenha tempo de ter aprofundado naquele assunto, e por isso acontecer isso que você está falando, desestruturar emocionalmente. Aí isso pode refletir nas outras matérias que nós achávamos que não estava tão bem, a gente, por tabela, pensa, né? Se nessa que eu estava bem não fiz bem, quanto mais as outras, né? Sim, o pensamento é nesse sentido mesmo, Luana. Fala aí, Guilherme. Só abre o seu microfone, porque senão eu não consigo fazer leitura labial. Eu fiz uns 4 concursos. E nos 2 primeiros, eu tive uma concentração. Só fala um pouquinho, aumenta o seu microfone, que já está... Eu acho que tá melhor, né? É porque deve estar baixo, o computador está ruim. Eu fiz uns 4 concursos e nos 2 primeiros eu tenho uma grande dificuldade, é um desafio meu, a matéria de português. Então, eu começava a prova, né, da forma tradicional, e quando eu me deparava com algumas questões de português que eu não sabia, eu ficava desesperado, ficava meio frustrado. Nos últimos 2, eu passei a fazer a prova de trás para frente. Eu deixava para fazer a última matéria, a português por último. Eu notei que eu me saí muito melhor, porque eu ficava mais concentrado nas outras matérias, não ficava tão frustrado. Ok, assim, isso daí você consegue com a experiência, tá? E eu estou falando da minha experiência. Óbvio que eu te falo com você, não sou o dono da verdade, mas dentro da minha experiência é interessante você não projetar resultado. A Mônica, se está dando certo para você, Mônica, agarre e vai forte, certo? Não estou falando que você está errado. Agora, a minha experiência diz, quando você projeta um resultado e esse resultado ele não reflete na hora da prova, você perde a prova, tá? Márcia, vai falar, Márcia? Boa noite. Então, assim, vou botar minha viola no saco, eu acho, depois do que tu falou, porque
das provas que eu fiz até hoje, que eu sempre fui achando que eu iria me sair muito mal, que eu não tinha estudado o suficiente, eu me saí muito bem. E aquelas em que eu estava mais confiante, que tinha estudado um pouco mais, eu me saí muito mal. Então, talvez tenha um pouco a ver com o que tu estás falando. Exatamente, sabe por quê? Nível de pressão, Márcia. Vou te falar um negócio, talvez não vá acontecer com vocês. A primeira prova que vocês, no início dos estudos, né? Você começou a estudar, fez a primeira prova. Geralmente, a primeira prova você vai muito bem. Aí você fala assim, caramba, cara, eu nem estudei, fui bem assim, se eu estudar, eu vou arrebentar. Por que o candidato vai bem? Porque não tem pressão. Ele vai livre, porque assim, eu não estudei, beleza, vou fazer. E vai tranquilo, sem nenhum saco de cimento nas costas. Agora, quando ele fala, não, estudei, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, o negócio vai pro vinagre. Fala, Rodrigo. Então, mas, por exemplo, lógico, tem isso que você falou, mas, por exemplo, vai estar estudando há algum tempo e você se sente confiante. Isso também interfere? Não, confiança, eu quero que você esteja confiante, pelo amor de Deus. Isso... Uma prova confiante, eu só estou falando, sabe, Rodrigo, não projetar resultado, certo? Ser confiante é necessário. Eu estou falando projetar resultado. Por quê? Se você, olha só como que é diferente a confiança com projeção de resultado. Se você vai confiante, aí você vai para direito tributário. Putz, assim, caramba, tá difícil. Se tá difícil para mim, que estudei muito, imagine para os outros. Certo? Isso é o confiante. Agora, o cara que projeta resultado, ele vai assim, puta, eu não vou tirar 90, eu vou tirar 50, meu Deus do céu, eu não estou tão bem assim. Aí perdeu a prova. São coisas... Você entendeu? Eu quero que todos estejam, pelo amor de Deus, como é que vocês vão fazer para você estar confiante? Confiança, ok. Confiança. Agora, não é projetar resultado, porque a gente não tem controle desse resultado. Certo? Não tem controle desse resultado. Beleza? Tranquilo. Então, já falei sobre a estrutura do nosso ciclo de estudos. É individual, de acordo com a evolução de cada um, a gente vai adequando as matérias até chegar o edital por completo. E a partir daí a gente extrapola. Tá? Por exemplo, auditor da Receita, a gente começa com os ciclos, as matérias, depois a gente vai para a parte jurisprudencial, pega muito forte, vai para a parte de CPC, muito forte. Depois que pegar os materiais, a gente vai pegando os pontos que a gente acredita que vai fazer diferença até sair a prova. Óbvio que essa administração ela é feita de acordo com o andamento do concurso. Analista tributário é a mesma coisa, fisco estadual é a mesma coisa, a gente vai sentindo a temperatura do processo. Tá? E conforme for o andamento de vocês, vai entrando mais matérias. Eu já tive uma notícia muito boa, que muitos de vocês já terminou a primeira fase em um mês. Show de bola. A primeira fase é dinâmica. Por quê? A primeira fase é dinâmica, a segunda fase vai se tornar mais rápida, e assim sucessivamente a gente vai chegar em quarta fase. Fala, Luana. Abre o seu microfone, por favor, minha querida. Sobre as duas primeiras fases, eu tinha dúvida, né, sobre isso. Sobre o tempo das primeiras fases, porque eu ainda estou na primeira, né? Aí, se você falou, a pessoa demorou um mês apenas para passar a primeira fase, é isso? Então, olha só. A pressão, sem pressão, gente. Pessoas são diferentes, entendeu? História diferente, referência diferente. Luana, minha querida, presta atenção. Alguns coaches já estudaram a matéria e estão estudando novamente. Então, já tem essa referência e vão muito mais rápido. Certo? Tem muitos aqui que voltou, já tinha estudado o material, voltaram para poder a gente ir acompanhando e verificar como é que sai em cada capítulo. Por quê? Muito importante isso. Toda vez eu falo isso com vocês. Você estuda o capítulo, faz os exercícios. Né? Estuda isso para todas as matérias. Saiu o concurso. O que eu faço? Eu abro o leque de como você está. Por quê? Nós temos uma variável estoque reduzida. Por quê? O que nós temos de tempo é o quê? Até a prova. Então, desse tempo que tem, da saída da edital até a prova, a gente tem que administrar da melhor forma possível. Sabendo o mapa de resultado de vocês, eu sei que, por exemplo, controle de constitucionalidade para quem quer ser auditor e fiscal é muito importante. E, de repente, aquele coach está mal em controle. O que eu faço? Canalizo horas para controle de constitucionalidade, porque vai vir no mínimo 2 questões. Certo? As outras matérias que ele está muito bem, ele está bem. A gente vai administrando de acordo com o resultado. Por isso que é muito importante vocês, ao final de cada capítulo, fazer exercício. E também
os exercícios ao final de cada capítulo eles servem como um feedback daquilo que você estudou. Você consegue criar referência daquilo que você estudou. Você faz o exercício, você cria referência. Para a memorização, nós precisamos de referência, nós precisamos de eventos. Isso auxilia demais na memorização. Ok? Simulados. Eu devo marcar um simulado para vocês daqui a 15 dias. Tá? Pessoa que vai fazer, que está na reta final, que eu coloquei já na reta final da Receita Federal, a gente vai fazer prova dia 9 e 10 de junho. Ok? 9 e 10 de junho. Formato 2014. Os demais, todo mundo vai fazer o simulado dentro da sua fase de estudos. Outra coisa. Desculpa, alguém fala alguma coisa? Eduardo, fala alguma coisa? Juliana, por favor, fala alguma coisa? Fernanda? Ninguém? Nada? Eu tenho, Fala, Fernanda. Com relação, porque eu estou no primeiro ciclo ainda, acabei de entrar, né, professor? Com relação a achei que eu fosse a mais nova. Assim. Não, com relação a esses exercícios, quando a gente está estudando a aula, tem muitos exercícios no meio da aula. Aí eu fiquei com dúvida se faz no meio da aula ou se faz só no final. Faz no meio da aula, né? Faz no meio da aula, porque faz parte da estrutura do professor, né? Da aula do professor. Te faz no meio da aula, como se estivesse estudando a parte teórica. É que às vezes os exercícios do meio da aula são os mesmos do final. E aí, tipo, para eu colocar lá a porcentagem vai ficar meio, né? Não, ok, eu sei disso. Aí a gente faz lá no Tec Concurso, faz 25 lá no Tec Concurso. Tá. Beleza. Ok? Júnior, perguntas? Tá me escutando? Tá dando para escutar? Então, a minha dúvida era mesmo da Fernanda, porque tem alguns materiais que os exercícios eles vêm ao decorrer do PDF e outros no final do PDF. Quando tiver no meio, então faz no TEC a bateria de exercícios. Sim. Seria isso? Sim. O que acontece, gente? A gente... Alguém vai falar? Fala, Rodrigo. Quanto tempo você acha que pode gastar? Eu não consegui escutar que ele cortou. Um exercício. Raciocínio lógico, vai. A gente sempre considera 3 minutos por questões, tá? Sabe por que 3 minutos por questões? Para vocês pegarem a habilidade, porque a gente vai ter que trabalhar com tempo de resolver questões. Na hora da prova, a prova vai cobrar tempo, tá? Então, a gente leva em consideração 3 minutos por questões. A gente acelerar o processo de resolução. Desculpa, isso questões múltiplas. Eu pergunto isso porque, por exemplo, contabilidade, eu fico lá pensando até tentar bater um resultado, pelo menos, das alternativas. Entende? Então, Rodrigo, o que acontece? A gente tem que desenvolver um raciocínio coerente dentro do que foi feito. Tipo, ficar caçando, modificando número para poder ver o resultado, você não está evoluindo. Está buscando o resultado. Porque a ideia é você desenvolver. É mais válido você parar e ver o comentário. Errei. Vamos no comentário. Aqui que foi o erro. E você do que ficar trocando o número, que o tempo vai passar. E sabe o que acontece, gente? A minha ideia, principalmente o pessoal que entrou agora, é ver o mais rápido possível todo o conteúdo. Porque é mais válido nós termos referência de todo o conteúdo do que saber muito 3 capítulos. Porque com referência antes da prova, eu consigo aprovar vocês. Se vocês baterem todo o conteúdo com referência, a gente tem alguns tópicos específicos, a gente sabe que a ESAP é meio que previsível, pede, né? A gente dá ênfase, isso faz com que vocês elevem o resultado. Uma coisa que eu ia falar com vocês, eu geralmente dou muitos presentes para os meus coaches, tá? Presentes. E vocês vão ganhar um presente, que é o vídeo. Eu prometi o vídeo de como fazer a prova da ESAF sem ser reprovado. Tá? Porque a prova da ESAF, primeiro, a gente tem que evitar reprovar e depois ganhar ponto. Quem levantou a mão? Márcia e Juliana. Podem falar, minhas queridas. Seguinte, a respeito dessas mudanças de fase 1 para fase 2, a gente vai passar da fase 1 para a fase 2 disciplina a disciplina ou no bloco geral? Disciplina por disciplina.
Sabe por quê? Por exemplo, a matéria que geralmente acaba mais rápido, português e auditoria. A gente diminui o quantitativo, coloca outra matéria e vai administrando o tempo e vai andando. Por quê? Você passou de primeira fase, a segunda fase é muito mais rápida. Certo? A primeira fase é que fica mais pesada, a segunda fase é mais rápida. Tá? Então, é por disciplina, não é bloco, não. Você vai terminando, a gente vai ajustando. Fala, Juliana. Eu queria saber sobre esse simulado do dia 9 e 10. Ele vai ter horário específico? Sim, sim. É o mesmo horário da prova de 2014. Igualzinho. Igualzinho. A mesma sensação. Então, eu até peço para os alunos já visualizarem ficando, almoçar cedo, levar lanchinho, pedir alguém para trazer a prova, como se fosse fiscal, o mesmo procedimento, para sentir a sensação. Tá? Porque nós temos que nos habituar com o que vai acontecer. Né? Não vamos, não, aqui não é. Não, se habituar a viver o momento ali, sabe por quê? O custo de oportunidade é muito grande. Certo? E o que acontece? Como está um período extenso sem essa prova, eu vou falar para vocês. Olha só. Vai ter muita gente pirando. Muita gente boa pirando, mas pirando mesmo, pirando para fazer essa prova. E como vocês estão comigo e eu tenho a noção disso daí, a gente vai trabalhar muito no nosso inconsciente para a gente não pirar. Porque se pirou, adeus. Beleza? E aí, nesse dia do dia 9 e 10, a gente faz a gente computa as horas lá no sistema, Sim. né? Como é que funciona? Não, assim, é um simulado, tá, Juliana? É um simulado. Eu coloquei na aba de vocês simulados. Aí o horário, o tempo, vocês colocam como tempo estudado depois em simulados. Tem um item chamado simulados, tá? Porque na última prova, o simulado estava tipo 1 minuto no meu, e depois eu coloquei lá 8 horas, e aí fica totalmente desfigurado os gráficos e tudo mais. Então, aí sim. não... O grande problema é que acontece. O lance do simulado a gente não tem como adequar, porque tem simulado que é 4 horas, tem simulado que é 3 horas, certo? E teria que adequar cada simulado. Como a gente deixa dentro do sistema, como é um sistema, o sistema não é burro, ele não consegue identificar, né? A gente não tem esse sistema, a gente coloca essa discrepância, a gente consegue entender que foi por causa do simulado. E vai ser 1 semana a cada 45 dias. Então, não é coisa do outro mundo. Tá? Júnior. Então, Jeff, eu fiz o simulado quarta-feira. Esse dia 9 e 10 é só para quem vai fazer para auditor ou eu também vou fazer esse simulado? Então, Júnior, você é o mais bebê da turma, né? Então, assim, deixa eu te explicar. Esse simulado é de uma galera que já vem comigo há bastante tempo, tá? O que aconteceu? Eu lancei uma reta final para a Receita Federal. E dentro dessa reta final, eu coloquei algumas atividades extras para dar o up. O que acontece? O que o candidato fala? Não tem simulado, Jefferson, eu estou meio desmotivado porque não tem edital, e quando não tem edital... Aí o que eu fiz? Eu criei um edital. Certo? Já que se o problema todo era edital, eu criei um edital, eu criei data, criei tudo, e eu falei, então, aí, ó, tem edital, tá entendendo? E nesse processo, melhorou bastante o resultado, porque tinha alguns coaches que não estavam cumprindo meta, e a partir dessa reta final, eles começaram a cumprir meta, buscar, evoluir, a evolução foi muito grande. E com isso, eu já consegui fazer com que eles chegassem com todo estudo do conteúdo do último concurso. Sabe por quê? Eu tenho essa preocupação. O concurso da Receita Federal, ele nunca se repete as mesmas matérias, se parar para analisar. Sempre tem alguma novidade. E se você estudou todo o conteúdo, se vier uma novidade, nós temos tempo tranquilo para poder chegar na novidade. Vamos dizer que cai economia e finanças. Né? É novidade. Tá? Não caiu em 2012 nem em 2014. Aí, quem já estudou todo o conteúdo vai ter uma tranquilidade suficiente para você falar, não, já estudei, estou em quarta fase, fazendo exercício, manutenção, estuda a matéria, a gente bota aí 8 horas por dia de economia e finanças, o cara consegue, sabe? Agora, quando você chega no concurso ainda estudando as matérias e vem mais 3 matérias diferentes ou 2 matérias diferentes, a pessoa pira. Então, assim, eu estou com muito cuidado em relação a esse próximo concurso da Receita Federal. A maioria de vocês aqui é Receita Federal, né? Porque esse tempo vai ter reflexo no resultado da galera. Eu tenho certeza disso.
Certeza. Porque quando você colocar assim, autorização, putz, a adrenalina vai lá no pico, certo? No pico. Edital, meu Deus do céu. Só que a gente trabalha antes exatamente para ter essa tranquilidade. Isso para qualquer concurso, gente. Não é só, estou dando exemplo da Receita Federal, mas para qualquer concurso. A gente tem que trabalhar antes para quando sair de ficar tranquilo. Exatamente esperar e fazer todo o processo. Quando a gente estuda dentro do processo do edital, fica mais complicado. Ok? E eu, particularmente, acredito que venha economia e que venha os direitos civil, penal e empresarial para o auditor fiscal. Certo? Mas, isso é um chute. Fala, Mônica. Por que economia? Por que economia? O concurso de 2009 caiu economia, né? 2012 e 2014 não caiu. Por quê? A Receita Federal hoje ela está muito junto do Ministério da Fazenda. Isso é a parte política. Sempre caiu a economia no concurso. 2006 caiu a economia, 2009 caiu a economia, 2003 caiu a economia, certo? 2012 não caiu a economia. A Receita distanciou. Por quê? Dentro do Ministério da Fazenda, eles fizeram um setor da base econômica do governo. E antes era dentro da Receita Federal. Com essa mudança, saiu. Agora, a Receita Federal voltou de novo para o núcleo econômico do governo. Inclusive, o secretário... Oi? Inclusive, o secretário, ele é substituto do ministro quando o ministro está no exterior, secretário da Receita. Então, assim, a parte econômica, dentro da Receita Federal tem... não é secretário, como é que é o nome da equipe? Setor Econômico Estratégico. Um negócio assim que é a parte econômica e financeira federal, que está atuando muito forte. Por isso que eu acredito que volte a economia. E os direitos, eu acredito que volte, porque 2014 foi um concurso a muito toque de caixa e diminuiu muita coisa do conteúdo. Certo? E eu acredito que volte. Fala, Danilo. Ô, professor, eu vi uma aula do Lugon que ele estava comentando que talvez saísse a parte de legislação tributária para entrar isso daí depois no curso de formação. O senhor ouviu alguma coisa a respeito? Já sabia alguma coisa a respeito disso? Eu, particularmente, não acredito. Porque, assim, é ilógico você tirar a legislação tributária do concurso externo para botar interno. Ilógico. Sabe por quê? No curso de formação, você não tem tempo para estudar toda a legislação. E quando você coloca externo, a pessoa já vem com a base. Quando você entra... Eu acho ilógico. Mas, assim, são só pensamentos, tá, Danilo? Ninguém tem a certeza. Tá? Esse é o meu pensamento. Fala, Júnior. Em relação à prova ser no mesmo dia, como foi em 2012, você acha que isso pode acontecer? Pode, bicho. Pode acontecer tudo. Até no dia da prova chover. Pode acontecer. Pode acontecer. Eu não faria isso. Fala, Jefferson, monta. O que eu ia fazer? Eu ia botar economia, civil, penal, empresarial, certo? Eu ia colocar primeiro a prova de auditor. Primeira prova de auditor. Ok. Quem entrou. Quem não entrou, tem a oportunidade de entrar como analista. Entra na lista. E depois eu fazia ata a nível superior e, por último, ata a nível médio. Fazia uma escalinha de 3 meses de diferença. Faria isso. Certo? Mas, assim, não tem como, Júnior. Quem fala tá sendo muito chute. Não tem como, tem base. Tá? Fala, Mônica. Jefferson, você acredita em autorização esse ano ainda? Eu acredito. Falo mais, eu acredito com autorização e prova. E o quê? Prova. O delegado do Rio Grande do Sul é agora domingo. A posse 2019. Eu acredito. Agora, assim, gente, é o que eu vejo interno, dentro da necessidade. Domingo você prova amanhã. Certo? Domingo é delegado, semana é físico. Ela vai ficar... Gente, tá matando alguém aí? Vamos fechar o microfone. Ô, professor. Fala. Fala, Danilo. Estava rolando até um boato que talvez acontecesse de ter uma prova esse ano e uma outra ainda em 19. O senhor viu isso daí também? Não foi boato, não. O que acontece? O gestão de pessoas, né, o coordenador de gestão de pessoas, que é o responsável por todo o trâmite de concurso, ele foi em uma reunião de sindicato e falou que a ideia da Receita é isso. Fazer um concurso para posse em 2019 e um concurso para posse em 2020. Isso não é boato. O coordenador de gestão de pessoas.
Gente, para vocês terem noção, o curso de formação já está sendo preparado dentro da Receita. Sabe por quê? Mônica, minha querida, aqui é o governo brasileiro. Aqui não é o governo da Finlândia, né? Que é tudo estruturado, tudo acontece conforme o planejamento de 8 anos. É tudo a toque de caixa, certo? E eu sempre falo para os meus coaches que o concurso da Receita Federal é igual aquele moleque chato enchendo o saco do pai. Quem aqui é pai? Sabe quando fica assim, pai, compra para mim? Pai, aí tu fala, sai, moleque. Pai, compra para mim, sai, moleque. Até um dia que o pai fala assim, vai, compra. Exatamente igual ao concurso. Isso aconteceu em 2012. Ninguém esperava o concurso saiu. Porque necessidade sempre há. Tá? 2014, idem. 2014, idem. Certo? É um moleque chato. O secretário fica pedindo concurso, fica pedindo. Não só o secretário da Receita, mas todo mundo fica pedindo. Certo? Até que o... Não, faz. Só que você tem que fazer em tanto tempo. Aí é toque de caixa. Certo? Por isso que nós temos que estar preparados, para não ser pego de surpresa. Jefferson. Concurso regionalizado, o que é isso aí? Como é que é a pior coisa do mundo, o concurso regionalizado. Tá? Na minha opinião, a Receita Federal tem 10 regiões fiscais. Tá? Então, você faria, por exemplo, primeira região fiscal, você ia fazer concurso para a primeira região fiscal. Aí você faz uma nota lá em cima, né, alta, não consegue passar na primeira, mas passava na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. E você fica de fora. Isso é o concurso regionalizado. Tem essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade. Na reunião aí falado isso. Por quê, Marco? O que acontece? Agora não, né? Auditor não tem muito problema, não. Tá? Analista tinha, mas agora eu acredito que também no tempo que o salário subiu. O cara passava lá no final, aí ia lá para Alto da Floresta, no Mato Grosso. Aí, pô, o cara trabalhava aqui numa empresa privada que ganhava relativamente parecido. Não ia tomar posse. E a Receita perdia aquela vaga. O cara ia lá para Óbidos. Né? Aí, pô, o cara ganhava aqui, ou estava muito bem, a família, não, continua, não vai para lá, fica estudando. A pessoa não tomava posse. Auditor, o pessoal vai. Né? Tem até um colega meu que, no meu concurso, ele passou e foi para Óbidos. Né? Aí ele me mandava mensagem, Jefferson, aqui não tem pão de forma, eu gosto de misto quente. Os caras comem com pão francês, cara. Não, carioca, hein? Carioca, fresco. Não, mas pô, eu sempre gostei de pão de forma. Aí ele passou no CMS de São Paulo e veio embora o meu pão de forma dele. Certo? Entendi, beleza. Isso aconteceu. O Gustavo Barchet fala sobre isso. Por exemplo, o cara é analista lá na fronteira, sei lá, do Paraguai. Aí saiu um concurso, o cara passa para o cara já é analista. Saiu o concurso de analista, o cara passa no mesmo concurso para outra região. Porque ele está interessado naquela região. Ou seja, a Receita Federal perdeu um e o mesmo assumiu. Sim, então o regionalizado, ele tem esse viés que é ruim, porque não há um equilíbrio. O que acontece com o curso regionalizado? Todo mundo vai para a segunda região fazer prova, porque acha que é mais longe, né? Fica mais fácil, e acaba se estrepando. Né? Porque a segunda região são os estados da região norte. E acaba se estrepando. Só para você ter uma ideia, no meu concurso de analista, os cariocas vieram para São Paulo fazer prova. Porque achava aqui, os caras passavam no Rio, cara. E vieram todo mundo aqui em São Paulo, todo mundo veio para São Paulo. Certo? Que a nota do Rio foi muito mais baixa, que o Rio é outra região fiscal. Então, eu particularmente não gosto do concurso regionalizado exatamente por isso. Porque gera uma discrepância em nível de conhecimento. Tá? Beleza? Beleza, Jefferson. Perguntas, alguma coisa? Posso continuar? Fala, Danilo. Ô, professor, o que o senhor acha agora de estar migrando? Porque, por exemplo, essa é a autorização do Rio Grande do Sul, né? Estava conversando. E o senhor está dizendo aí que tem essa expectativa forte aí de sair da Receita também, né? Então, assim, todo mundo aqui quer ingressar, lógico, alguns têm um sonho de Receita, enfim, né? Mas ganhar 22 lá também era uma boa, né? Então, eu queria saber do senhor o que o senhor pensa em relação a isso daí, que se é o momento de estar migrando, porque já tem autorização aí na praça, provavelmente logo sai aí um edital, enfim. Então, cara, eu vou falar um negócio, cada um sabe onde que o calo aperta. E, assim, essa decisão é decisão de vida de vocês. Eu oriento a pessoa a ser especialista, se tem a perspectiva, tá? Por quê? Quanto mais especialista, mais avançar você vai rápido.
é óbvio que, dependendo do nível, Danilo, você consegue passar em todos os concursos, certo? Só que a gente tem que estar muito forte nas matérias básicas, como dizer, o ICMS do Rio Grande do Sul, especificamente. Se você estiver voando nas matérias básicas, para você é um plus estudar a legislação do Estado. Tranquilo estudar. Agora, tipo, a pessoa que está iniciando, né, vai ficar patinando lá e patinando cá. Eu não oriento. Isso é caso a caso. É sentar, conversar, verificar, certo? Porque, dá um exemplo. A legislação estadual, ela é basicamente a projeção do IPI, que você vai necessitar de estudar na Receita Federal. A não cumulatividade, fica muito fácil você estudar o IPI depois que você sabe muito a legislação estadual. Facilita, certo? Mas isso vai depender de cada caso, tá? Tem nível que você pode fazer qualquer concurso, porque você já está com as matérias básicas voando. E muda pouca coisa, muda mais a matéria específica. Por exemplo, acontece com o coach que entrou no reta final para a Receita Federal, agora que eu fiz. Aí o cara conseguiu bater todo o conteúdo da Receita. Ó, está liberado para poder estudar a legislação estadual, porque já estudou o conteúdo, certo? Seria tranquilo, tá? Fala, Júnior. Não. Então abaixa a sua mãozinha, que sua mãozinha está levantada. A minha mão está levantada? Sim, aí do celular você colocou aí. Ah, foi mal. Primeira vez. Tá, faz parte. Juliana levantou a mão. Fala, Juliana. Só abre o seu microfone, por favor. Não levantei a mão. Então abaixa, por favor, sua mão, que sua mão está levantada. Baixou? Baixou, obrigado. Beleza? Alguém for fazer mais alguma colocação, gente? Fala, Fernanda, minha querida, pode falar. Jefferson, eu estou na primeira fase ainda, né? E eu tenho dúvidas com relação àquelas matérias que eu não tenho tanta familiaridade, por exemplo, contabilidade. Eu já estou sentindo uma certa dificuldade e eu fico preocupada se eu não estou me detendo muito em tentar entender demais agora e deixar daqui a pouco passar o ciclo, enfim, entendendo o que eu tenho que entender e deixar assim, eu fico preocupada em tentar entender demais. Tá certo? Tá errado? Assim, vou tentar entender o que você me falou. Você está estudando contabilidade, você deu um exemplo de contabilidade, e você não sabe se você está se pegando muito em detalhes ou se você está deixando meio que de lado para avançar, tá? Isso a gente consegue colher através do seu resultado no final do capítulo, tá? Isso é um parâmetro que eu utilizo. O seu resultado de questões no final do capítulo, tá? Se você tiver com resultado aquém do que é a nossa curva de nível, eu vou falar com você, tá? Agora, eu peço que você acelere. Por quê, Fernanda? Eu já falei para alguns de vocês e vou repetir. Nós trabalhamos muito bem, nosso cérebro trabalha muito bem com referência. Quando a gente se depara pela primeira vez no material, a gente vai sentir um pouco de dificuldade se a gente não tiver referência sobre o conteúdo. Por isso que eu peço para adiantar, porque te dá a oportunidade de você voltar novamente nesse material, agora com uma outra visão, uma outra referência. E mais, algum dos pontos que você não consegue entender durante os estudos, ok, a parte cognitiva não entendeu, mas ela fica processando na sua mente inconsciente, vamos dizer ali na sua memória de segundo plano. Não sei se aconteceu com vocês, mas eu tenho certeza que aconteceu. Você se deparar com uma questão e falar assim, caramba, algum tópico, eu não sabia disso, daqui a pouco num estalo o negócio vai e acontece, parece que você é PhD. Exatamente por causa disso, porque quando você se depara na primeira vez, você de repente não consegue resolver, mas fica a informação ali, ó, processando. Daqui a pouco há uma junção, encaixa e você acredita que naquele momento você aprendeu tudo. Ok? Então, assim, Fernanda, que eu falo para você, estou acompanhando de acordo com o seu resultado. Eu peço que você faça o que você consegue fazer o mais rápido possível. Se o seu resultado está bom, ok, está dentro do que esperado. Se não estiver bom, aí a gente conversa. A gente vai verificar como é que a gente vai andar aí dentro dessa matéria. Beleza? Tá bom, obrigada. Tranquilo mesmo? Tranquilo. Não, aceita que vai menos. Vamos embora, vai dar certo. Tá? Mais alguém fala alguma coisa? Não? Posso continuar? Eu tenho uma pauta, eu passei a pauta para vocês, eu estou seguindo aqui a pauta, né? Novos materiais, né? Nós estamos com um problema em relação a material do Coach Concurseiros
eles estão fazendo, deixando o menos pesado, está fazendo toda uma reestruturação, exatamente para facilitar o acesso de vocês. Nós percebemos que o material de administração geral está aquém de uma prova de grande dificuldade, e a gente está visualizando um professor, né, na verdade está falando com o Rafael Encinas para fazer um material específico de administração geral, mais completo do que há no mercado, tá? E direito constitucional também com o professor Vitor Cruz. Formas de estudos e ferramentas foi o outro tópico que eu falei. Eu já falei para vocês que eu vou fazer algumas aulas e passar. Por que eu percebi? Eu percebi que alguns coaches não têm qualidade de estudos. O que seria qualidade de estudos? Estudar mesmo de uma forma mais eficiente, tá? Exatamente, a preocupação é em relação ao tempo, para a gente não ficar muito tempo. Então, eu vou fazer alguns vídeos, vocês assistem, se quiserem, óbvio, né? Se gostarem, coloquem em prática, se não gostarem, também não coloquem em prática, mas a minha parte eu vou fazer, que é dar ferramentas para vocês seguirem, tá? São alguns vídeos, tipo, como grifar, né? Eu percebo que o pessoal pinta o material ao invés de grifar, tá? E eu vou dar fundamentos técnicos de como grifar e o que é mais importante. Por exemplo, ler lei seca. Eu percebo que alguns coaches não sabem ler lei seca. E acho que é chegar e começar a atropelar lá e não entende nada, fica sofrendo naquele negócio, perde o tempo e não evolui. Certo? Principalmente meus coaches lá da Dinamarca. Aqui no Brasil não acontece muito, não. E outras coisas mais, mnemônicos, e algumas outras técnicas que deu certo para mim e talvez dê certo para vocês. Certo? Se deu certo para mim, eu acredito que dê certo para vocês. Tá? Concursos. Concurso. ICMS Rio Grande do Sul, acredito que prova em setembro. Tá? Igno, vai falar uma coisa? A respeito dessa lei seca, eu tenho muita dificuldade em ler ela assim, por causa da linguagem. Mesmo eu trabalhando no judiciário, ainda de vez em quando eu me pego assim com dificuldade em ler. Aí eu estava lendo o esquematizado, igual o CTN esquematizado. Você acha legal ou você acha que tem que forçar mesmo na lei seca? Sabe por quê? O CTN esquematizado basicamente é um livro de teoria, né? Menos elaborado. É mais fácil estudar teoria. Quando eu falo para vocês lerem a lei seca, porque vai ter no concurso de vocês que vocês vão ter que ler lei. Se vocês não aprendem agora com o material que dá subsídio para vocês estudarem, quando chegar, por exemplo, você estudar a lei do PAF, né? Vocês não vão conseguir ler nada, porque vocês não criaram o hábito. Certo? Por isso, ciente de que alguns têm dificuldade, eu vou dar uma estrutura de como. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aí, Igno. Antes de começar a lei seca, você estrutura ela para ler? Ou sai, mete a cara e vai lendo os artigos seguidos? Mete a cara, eu sigo lendo tudo. Exatamente. Você não prepara, não se prepara para poder iniciar o processo. Quando a gente estuda um material teórico, o professor já faz isso para você. Ele já prepara para você absorver. Agora, a lei seca não tem isso. Então, vai ser essa estruturação que eu vou fazer um vídeo e passar para vocês. Fala, Ana. No meu caso, quando eu vou ler, antes de ler a lei seca, por exemplo, tributário, eu estou lendo material de tributário, aí o professor ele cita alguns artigos, né, do CTN, da Constituição, e eu pego num papel separado e anoto algumas coisas que eu acho importante, algumas coisas com as minhas palavras mesmo, do que eu entendi, e deixo separado. Aí, quando for o momento de ler a lei seca, eu passo por aquele artigo e vejo o meu comentário no papel e anoto na própria lei, e assim eu vejo que eu consigo absorver. Então, eu posso sugerir você fazer o seguinte: você lê a teoria e, ao invés de escrever no papel, você já escreve já na lei seca. Sim. Porque você evita de tempo, né? Porque você coloca para um papel, aí depois já coloca já na lei seca. Você ganha uma etapa aí. Mas, isso que eu faço. O tempo você vai ganhar. Mas está correto como eu faço? Então, olha só. Você está fazendo o quê? Você está alimentando a sua lei seca de informação.
que é o que eu peço para vocês. Quando vocês estudarem a lei seca, vocês colocarem a lei seca de forma que vocês falem com a lei seca. Certo? E quando você faz isso, você está fazendo exatamente o que eu te pedi. Só que colocando mais uma etapa, de botar para o papel e depois colocar. Então, você pode estudar o seu conteúdo e até eu sugiro que quando estudar, por exemplo, legislação tributária federal, você esteja com a lei seca do lado. Certo? Porque você vai colocando informações. E deixa a sua lei seca não fica mais seca, ela fica molhadinha, começa a ficar molhada. Tá ok. Vamos lá, gente. O Marco levantou, tem a opção de Diego, que já está com a mão levantada. Fala, Diego. Bom, em relação ao CTN esquematizado, eu entendi que você falou que não é muito adequado por conta do formato do material, né, que parece mais um material mesmo e tal. Agora, recentemente, não sei se você soube, mas a professora lá de Direito Constitucional, a autora, né, de livro, a Natália Masson, elaborou um material que é a Constituição Federal seca. No entanto, ela tem os grifos da parte que costuma mais ser cobrada em concurso, por exemplo, aquelas palavrinhas que a banca costuma trocar, ela dá uma ênfase, né, com negrito e tal. Esse tipo de material seria adequado para usar como lei seca ou ainda assim não seria adequado? Então, assim, qual concurso? Bom, a Constituição, ela não disse que esse material é focado para concurso nenhum, ela só disponibilizou gratuitamente, parece que foi junto com um outro autor lá, e ela é seca mesmo, não tem comentário nem nada. A única diferença dela com a lei seca tradicional é que ela tem algumas cores, né, para fazer menção a dispositivos que são mais ou menos cobrados, né, ou que tem mais tendência. Não, é interessante, fico até feliz por você ter feito isso. Entretanto, a gente faz isso no nosso próprio material. Quando você estuda e faz o grifo, você já coloca dentro do seu concurso. Quando ela fez isso, ela fez um apanhado de vários concursos, de várias bancas. Né? E fica meio que fora de foco para a gente consegue fazer uma coisa mais específica. Quando a gente está estudando, né, fazendo questões da banca, e quando cai para a lei seca, você, obrigatoriamente, você remete a sua cérebro a poder colocar ali. Então, você vai criando eventos. O nosso cérebro trabalha muito bem com criação de eventos. Por exemplo, se eu perguntar para você qual foi um brinquedo que você ganhou com tantos anos, você lembra, porque foi um evento. E quando a gente trabalha e sinestesicamente a gente coloca, escreve, né, faz setinha, eu gostava de fazer caveira. Gostava de fazer caveira. Aquela coisa que eu via que ia cair em prova, eu botava uma caveira do lado. Então, assim, aquelas caveiras depois eu lembrava de onde que eu botava a caveira. E quando eu necessitava da prova, vinha muito mais rápido. Eu criei um evento ali. Eu coloquei com uma marcação específica ali. Você entendeu? Então, a ideia de marcar, o aluno marcar seu próprio material fica muito mais representativo do que você pegar alguém marcando para você. Você entendeu? Fica mais personalizado. Mas e no caso, por exemplo, de alguém que estuda para a área fiscal de modo geral, né? Por exemplo, alguém que tem como foco fiscos estaduais, né? Que não sabe exatamente se vai ser FCC, se vai ser CESP ou FGV. Nesse caso, como que a gente pode fazer essa marcação baseada na banca, sendo que a gente não tem essa certeza de qual banca que vai aplicar a prova? Mas o coach está estudando direito constitucional. E no direito constitucional, o professor faz observações. E quando ele se remete à lei seca, ele faz esse vínculo da parte teórica com a parte. O coach faz questões ao final do capítulo. Quando ele faz, ele vai, putz, caiu naquela questão que eu errei aqui, ó, é isso aqui. E vai criando, certo? E quando direciona, por exemplo, o auditor fiscal da Receita e analista é 99,9% de chance de ser exato. Sim. Entendeu? Então, é personalizar o material, tá? Eu não estou desmerecendo o trabalho da professora que fez, não. Mas é mais válido nós criarmos o nosso próprio material, que vai ficar muito mais... Vai fazer sentido. Entendo. Entendeu? Sim, entendi. Tem 3 mãozinhas levantadas. Vamos ver quem é aqui. Diego, já falei, Danilo e Júnior. Vai, Danilo e Júnior. Ô, professor, no próprio CTN tem bastante coisas ali que estão desatualizadas, né? Vinculação de receita para imposto e tudo mais. O senhor tem algum esquema do senhor? Eu vou mandar para vocês. Desculpa, eu vou mandar para vocês os artigos. Então, tá bom. Desculpa, isso daí foi falha minha. Ela vai ter mandado para vocês os artigos. O próximo a falar, Júnior.
A respeito desse comentário da colega aí com relação à marcação na lei seca, né? O que eu faço? Eu estou estudando, por exemplo, constitucional, então tem um comentário no material, né, na aula, que é importante, o autor ele cita o artigo da Constituição, aí eu abro a minha Constituição, a lei seca, e faço as minhas anotações naquele momento. Porque na medida que eu for estudando a lei seca, ela já está com anotações lá, e isso vai me auxiliando a compreender e recapitular o que eu já vi na aula. Fica uma coisa interligada com a outra, e eu vejo que isso facilita o meu estudo. Beleza, obrigado, Júnior, pela colaboração. Danilo vai continuar falando, Danilo? Marco, fala, Marco. Oi. Então, no CTN, eu tenho uma certa familiaridade com ele. Então, eu comecei a pegar a lei seca. Tem muita coisa lá que não... Eu começava a ler e falava, mas isso não existe. A lei seca está desatualizada. O CTN está ruim. Aí o Fábio Dutra, do Estratégia, ele tem uma esquematizada. Ele tem toda a lei seca da maneira que é. E esses artigos que foram revogados, que não foram recebidos, recepcionados e tudo mais, ele explica embaixo por que não foi e tudo mais. Acho que isso aí facilita o pessoal, eu acredito, né? Não, como eu falei para o Danilo, ela para ter encaminhado para vocês os artigos que devem ser estudados, tá? Eu vou encaminhar para vocês por e-mail. Tá, então tá, resolve também. Obrigado, Everson. Agora, mais alguém? Deixa eu ver aqui, tive que colocar o celular para carregar. Ok. Mais alguém? Posso continuar? Pode. Posso? Pode. As novidades na carreira da Receita Federal. Vocês viram a notícia lá no Estratégia? Lá, eles fizeram um alarde, como se fosse coisa do outro mundo. O que acontece? A Receita Federal ele regulamentou a progressão. Tá? Nós agora estamos com 9 níveis e a cada ano a gente sobe de nível, sendo que a progressão de um nível, são 3 níveis, né? 3 escalas. E cada escala tem 3 níveis. Né? Vamos fazer 3 blocos. E cada com 3, total 9. Para você subir de um bloco para o outro, você precisa agora fazer um curso de especialização. Então, assim, arrumou para a nossa cabeça. Né? Eu estou no último nível do nível A, A, B especial. Aí agora vai ter que fazer um curso para poder subir para B, o inicial da B. O lado bom é porque rapidão você sobe. Antigamente você demorava 18 anos para chegar no final de carreira. E era uma das coisas que a gente reclamava porque a gente fazia mais até do que o pessoal de final de carreira e ganhava muito menos. Né? Então o cara é auditor fiscal e já está arregaçando já. Pô. Alta de inflação 50 milhões, 70 milhões, porra, o que é ficar fazendo diferenciação, tá? É óbvio que vocês, quando entrarem, vocês vão entrar no estágio probatório, né? Mas vão trabalhar igual o pessoal que já está no final de carreira, tá? E eu te falo mais, hein? O governo federal está com essa má intenção de querer botar aquele negócio de piso de 5 mil, né? Piso de 5 mil, só não tem força política. Quando tiver força política, eles vão querer botar a goela abaixo daí. É óbvio que vai ter algumas carreiras que vão sapatear, mas assim, é mais um motivo para passar logo. Teto, professor. Oi. Teto. Não, piso de 5. Não é teto, né? Não. Piso de 5 mil. Inicial. Então. Oi? Porque o pessoal estava falando que era todo mundo que fosse partir, que entrasse na União, o máximo que receberia era 5 mil, não é isso? Não, agora se for o piso inicial 5 mil. Então. Iniciar. Então é piso, é no começo. Lá teto é lá em cima, no final. Então, é isso mesmo, não é? Eu vou entrar com um valor no máximo de 5 mil. Sim, é o seu piso, é o piso. É o piso do cargo. O teto vai chegar a 30 e poucos mil, continua. Só que daqui a 37 anos você chega no teto. Todo mundo vai igualar o piso, né? Entendi. Tá bom. Fala, Mônica. Jefferson, como que funciona esse curso para você subir de nível? É um curso na intranet que você faz? Aí o que acontece? Eles fizeram o decreto. Esse curso vai ser regulamentado através de alguma portaria. E a maior safadeza de todos é que eles não colocaram que seria as custas do órgão. Deixaram no vácuo. Essa regulamentação que a gente está esperando. Tá?
Mas ele não sabe ainda não. Mas é coisa de miolo mole que tem na Receita Federal. Tem muito miolo mole. Você tem que entrar logo para mudar muita coisa lá, bicho. Os caras meio sem noção. Sem noção. Beleza? Então, assim, basicamente foi isso, né, que aconteceu. O lado bom é que com 9 anos você já consegue chegar no topo. Hoje seria o que? Eu acho que é 33 que tá, né, sem bônus. Acho que aí chega até 35. Então, depois de 10 anos, você conseguiria ganhar 35 mil. 35 mil. E é impressionante, vou falar um negócio para vocês, as meninas, é engraçado. Tomou posse, o que eles fazem? Botar silicone. Não sei porquê, eu acho que é um trauma, não sei o que. Todo mundo de licença lá, botando silicone, bicho. Eu tô telefone de tal, tá de licença. Pô, o que é? Não, silicone, mano. Não sei porquê. Faz promessa. É impressionante. O negócio de silicone lá, mas faz parte. Cada um com seu cada um. E o homem compra carro, né? Os caras compram carro, já se endivida e ganha igual. Bota uma prestação de 7 mil reais, já tá ganhando igual o nível médio. Mas cada um com seu cada um. Beleza? Vamos lá. Tá. Não sei se vocês receberam, se me acompanham pelas redes sociais. Eu tenho um projeto de coaching group, que é uma vertente diferente em que nós trabalhamos a parte do inconsciente. E eu vou trabalhar com vocês meio que de forma um pouco distante, porque não dá para fazer um trabalho intensivado. Eu faço de vez em quando, monto uma sessão, chamo quem quiser participar para poder. Mandei um filme. Quem leu o filme que eu mandei? Quem viu o filme? Eu vi metade. A Cristina deu feedback. Tem um pessoal que me deu feedback, o Marco me deu feedback, Fernando me deu feedback. É interessante essas atividades, porque tudo que eu mando para vocês tem a ver com concurso, tá, gente? Eu não mando nada. Tudo que eu mandar para vocês tem a ver com concurso. Tá? E é um ponto importantíssimo, não só para quem faz concurso, para quem vive, né? Administrar sua sombra. Tá? E o concurso público, a sombra vem muito forte quando a gente não trabalha com ela e aceita ela. Tá? Mas é um papo para o coaching grupo, que é uma atividade que vai mudar o cenário de concurso. Olha o que eu estou falando para vocês, hein? Vai mudar todo o cenário de concurso público. Agora tem a parte da pauta. Ninguém encaminhou pauta para mim, né? Eu sempre coloquei na pauta que encaminhei, botei pauta sugerida pelos coaches, ninguém me sugeriu pauta. Alguém tem alguma pergunta? Pergunta, dúvida? Eu tenho, mas como eu estou começando agora, eu assisti hoje o vídeo, o feedback inicial. E aí o Nogaroto mencionou a importância de imprimir os materiais. Tem algum problema em relação ao uso do tablet? Porque eu já me adaptei na leitura e o meu tablet ele tem a caneta, eu consigo escrever, grifar, eu consigo usar como se fosse uma folha de papel, realmente. Então, sem contar o custo, né? Eu sei que existe esses programinhas que você consegue trabalhar em cima do PDF, entretanto, a orientação é exatamente imprimir. A gente faz uma promessa que depois que passar, a gente faz ali, planta meia dúzia de árvore e devolve para a natureza tudo aquilo que a gente tirou. Tá? Mas sabe por quê, Júnior? O nosso processo de memorização, quanto mais sentidos nós colocarmos, maior é o nosso poder de absorção. Tá? Apesar de você ter um programinha de escrever, fazer, com papel e caneta, vai ser muito mais intenso. Tá? Esse processo de você interagir mesmo. E isso aumenta o seu foco, a interação com o material. Tá? Então, eu oriento, sim, ter material papel, faz a diferença. Tá? Não é porque eu sou de uma outra leva, né, que tinha essa tecnologia toda, eu gosto demais de papel. Meu Deus do céu. Só que eu já plantei muita árvore quando morei na Amazonas. Eu morei em Tabatinga, na época do Exército, e eu fui responsável pelo reflorestamento de uma parte, então eu estou no lucro em relação a papel. Tá? Mas eu oriento, sim, fazer e interagir com o produto. Quanto mais você escrever no seu material ali... Sim, mas é isso aí mesmo, cara. Depois a gente planta a árvore na natureza lá. Tá? Porque a absorção é maior. Tá? A absorção é maior. Beleza? Pode falar. Eu estou devendo umas 12 árvores já, porque de 2 dias para cá já foram 1.500 folhas. Então, vai colocando árvore. Vamos botar árvore, gente. Vamos plantar árvore depois. Tá? Muita árvore.
tudo que eu queria falar, né, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nesse primeiro momento, eu acho que eu consegui bater e falar da nossa pauta, tá? Eu queria fazer uma atividade com vocês, só aqueles que quiserem fazer, que não vai ser mais do que 20 minutos, tá? Uma atividade que tem a ver com estudo, tá? Tudo que eu faço é em relação ao estudo. Eu estudo em cima de estudo, tá? Eu queria compartilhar e pedir que vocês tomassem uma posição bem confortável onde você está ali, dar aquela relaxada, tá? Eu vou compartilhar uma cena com vocês e gostaria que vocês fizessem uma reflexão, tá? Se possível, respirasse bem fundo ali para poder baixar a tensão, ficasse relaxado para a gente poder concentrar na atividade, ok? Todo mundo consegue ver aqui esse PowerPoint? Sim. Sim. As metáforas é uma grande ferramenta para a gente poder trazer para o nosso mundo pontos importantes para nós termos algumas reflexões de tudo aquilo que nós queremos, tá? E eu estou trazendo aqui a metáfora da plantação, certo? Eu tenho certeza que vocês estão plantando muitas coisas aí, não só em relação aos estudos, mas na vida de vocês como um todo. De repente, vocês estão plantando um relacionamento novo, talvez vocês estejam plantando uma amizade, uma nova carreira. E os estudos, com certeza, porque vocês estão levando em consideração os estudos, tá? E dentro dessa metáfora, né, foi engraçado que eu peguei essa figura e ela pode representar 4 fases de estudos, ó. Primeira fase, segunda fase, terceira fase e quarta fase de estudos. E todos vocês, quando tiveram um insight, né, de vontade de poder ser um servidor público, né, ter o seu cargo, né, conquistar o seu cargo, vocês iniciaram com uma sementinha. E talvez agora vocês venham à mente de vocês qual foi assim, o start da sementinha que vocês iniciaram o processo de estudos. Por exemplo, Ana, qual foi a sua sementinha, né, que foi o start que você pensou em ser aprovada em concurso público? Foi quando eu estagiei na CAGE, na Controladoria e Auditoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Eu fazia faculdade de economia e daí eu estagiei lá. E eu gostei bastante. E aí, quando eu me formei, eu resolvi que eu gostaria de trabalhar. Me informei sobre como era a receita, fui atrás e aí me deu essa vontade de começar a estudar para concurso, para receita estadual, para a CAGE que passou. Entendi. Eu tenho certeza que todos vocês agora estão se remetendo àquele momento. Qual foi o momento de vocês que vocês iniciaram o processo de plantar a semente? Vamos fazer uma reflexão sobre esse momento. De repente foi há muito tempo, de repente foi há pouco tempo. E como toda semente que nós plantamos, nós esperamos ter uma colheita. E a colheita seria aqui, ó, esses frutos bonitos, um caule bem forte, né, bem florida. E talvez, quando nós plantamos, nós visualizamos o resultado, que seria essa árvore aqui, ó. E poucos pensaram que dentro do processo de plantação ela precisava crescer, ter raízes, né, precisaria ser alimentada, ser adubada. Mas vamos voltar aqui, ó. Plantamos inicial, beleza? E quando a gente planta algo, a gente planta e sai, vai ver o Jornal Nacional, vai fazer outra coisa, ou a gente cuida para poder crescer? Ana, a gente cuida para poder crescer? Cuida, claro, muito. E o que você faz para cuidar da sua planta? Da sua árvore? Eu tento estudar, ficar concentrada, tentar o máximo possível não... Eu até saí das redes sociais e é um pouco difícil ter que negar coisas, mas é isso que eu tento, seguir o meu planejamento, assim. Ok. E o que você poderia mais fazer para poder deixar sua árvore forte, que ela cresça rápido, que ela cresça bonita, florida, que dê frutos gostosos? Estudar mais. Estudar mais.
Mônica, dentro da sua árvore ali, dentro da sua plantação, o que você faz para poder deixar sua árvore forte, para que nenhum vendaval derrube ela? Bom, primeiro de tudo, estudar. Só que para estudar, eu preciso estar bem. Então, eu tenho que cuidar de mim para estar bem, para poder estudar. Ok, show de bola, né? Rodrigo, o que você faz para poder proteger a sua árvore para que ela esteja bem forte? Tem que abrir mão de algumas coisas, né? De bastante coisa, na verdade, para conseguir manter o foco. Não, beleza, tá. E assim, quando a gente planta algo, a gente está cuidando, né? Uns falavam que tem que estar bem, outros falavam que tem que estudar muito, sair de rede social, outro cuidar. Beleza, aí a árvore vai crescendo, certo? A árvore vai crescendo, vamos considerar que ela chegou aqui, cresceu, deu o primeiro brotinho, né? Vamos dizer, a primeira fase de estudos, fomos para a segunda fase de estudos, ela já ficou maiorzinha, certo? Entretanto, o fato de a gente cuidar, estudar, não é o necessário para poder garantir que ela dê frutos, confere? Ou é só estudar? Você considera, Cristina, que é só estudar que a árvore vai dar fruto? Não. O que mais pode... Eu acho que, além da dedicação, você tem que, sei lá, não esquecer do resto também. Eu acho que equilíbrio. A vida... Equilíbrio, exatamente. Porque às vezes a gente esquece do resto e acaba só focando em uma coisa e a gente não consegue alcançar. Então, eu acho que tem que olhar o todo. Ok. E dentro dessa metáfora, obrigado, Cristina, dentro dessa metáfora da plantação, nós percebemos que a árvore, por si só, nós plantamos, nós estamos regando, né? É importante regar a árvore, né? Importante. A gente começa a cuidar para que o externo não interfira nesta árvore. Por exemplo, formigas, ervas daninhas, alguns insetos que podem prejudicar essa árvore, né? Então, seria interessante nós protegermos essa árvore do ambiente externo. Não é, Eduardo? Ou você concorda ou discorda? Sim, sim. Já, uma coisa que eu costumo fazer na metade dos estudos, por exemplo, 7 horas. Quando eu estudar umas 3, 4 horas, fazer meditação. Eu acho que isso gera um equilíbrio para tirar o meio externo e você se encontrar, entendeu? Entendi. Então, meditação. Meditação seria algo que você faz para evitar a influência do meio externo. Igno, o que você pode fazer dentro da sua plantação para poder impedir a influência do meio externo? Bom, eu concordo que tem que cuidar de você, né? Tem que, primeiro de tudo, estar bem consigo mesmo. É primordial. Equilíbrio, né? Porque senão qualquer coisa que acontece tira o seu foco e aí abandona tudo. Ok. Não, eu concordo. Nós temos que estar em equilíbrio, buscar o equilíbrio. Vocês concordam comigo que para a árvore crescer, ela precisa ter raízes bem consistentes? Sim. E eu pediria que vocês começassem a pensar quais são as raízes dessa árvore, dessa plantação, de vocês, de cada um de vocês. Se tem poucas raízes, muitas raízes, quais são as raízes? Tá bem rasinha ainda. Então, não, ok. Se você percebeu que sua raiz está rasa, o que você pode fazer para aumentar ela? Porque qualquer vendaval pode derrubar essa árvore. Você concorda comigo? Na verdade, tem que preparar o solo, né? Porque um solo bem preparado faz com que as raízes se aprofundem mais fácil, né? Fala, Fernanda. Quando eu não estou estudando, eu procuro... E aí, quando eu estou com a família, eu procuro esquecer totalmente o estudo e aproveitar esse tempo, né, com a família. E ter o apoio deles é muito importante para essa fortificação, além do estudo que todo mundo está falando e todo mundo está fazendo, né?
E ter o apoio da minha família é muito importante para mim. As suas raízes. Então, eu posso considerar, Fernanda, que uma das raízes mais fortes da sua árvore é o seu laço familiar. Exato. Exato. Mais alguém, o laço familiar é importante como raiz? Sim, eu também. Reconhecer isso é muito importante. Falar para as pessoas, pô, vocês são importantes no meu processo, na minha plantação, como raiz. Porque a gente acha que as pessoas sabem de tudo e às vezes é isso que elas estão precisando escutar. Certo? O que mais pode ser como raiz? Oi? Eu ia falar que a família, no meu caso, é importante não só como raiz, mas acho que como objetivo fim também, de passar num concurso, de poder ajudar, né, retribuir tudo que eu recebi até hoje. Isso. A gratidão eu vou te falar, é um dos sentimentos mais evolutivos, a gratidão. Se você é grato, as coisas, você fica muito mais em equilíbrio e sai muito peso das suas costas. Gratidão. Então, assim, uma coisa que eu percebo, o fato de estudar para concurso não impede de sorrir, de agradecer, de dar bom dia, dar boa noite, né? Parece que está estudando para concurso, porque todo mundo tem que entender o seu mundo. E, assim, estudar para concurso é um mundo à parte. É um mundo à parte. E você não queira que todo mundo entenda você. Você também tem que entender as outras pessoas. E eu falo que as pessoas que, em relação ao relacionamento mais próximo, as pessoas cobram presença, é porque elas gostam de você. Não é porque querem boicotar o seu estudo. Porque elas gostam de você. E é normal nós querermos, próximo a gente, as pessoas que nós gostamos. E, de repente, a tua namorada fica, pô, você não me vê, você só sabe estudar, só quer saber de Silvio Santos, de Sionil. Não, gente. Isso é um sinal bom. Então, não surte com sua namorada, com sua esposa, com seu marido, por causa disso, não. Isso é um sinal bom, é um sinal que ele gosta de você, que ela gosta de você. Porque se ela não gostar, você não está nem aí. Tá? Então, é uma percepção válida para nós termos. E dentro das nossas raízes, que eu falei para você, das raízes do nosso estudo, é importante nós fortalecermos ela. Tá? Fortalecermos ela demais, mas muito forte, para que qualquer vendaval que bata, não derrube. Tá? E eu peço que vocês reflitam exatamente tudo isso que eu estou falando dentro do mundo de vocês, dentro do universo de vocês. Tá? Porque eu acredito demais que o que passa em concurso público é a mente inconsciente, não é a parte cognitiva, porque todos vocês têm a parte cognitiva, tem o nível superior completo. Tá? Agora, a parte inconsciente é que pode fazer a diferença de você ir ou ficar. Tá? E dentro do processo falamos de gratidão, falamos de família, é reconhecer tudo isso e compartilhar com todos aqueles que fazem parte do nosso projeto. Porque esse projeto não é seu nem meu apenas. Esse projeto é um time. E reconhecer isso é primordial e ter gratidão por todos aqueles que estão ao nosso redor. E talvez agora vocês queiram relaxar um pouco mais e fechar os olhos para poder verificar como é que seria essa colheita. Nós falamos de árvore, falamos de crescimento, de etapa. Feche os olhos, comece a imaginar essa colheita, como é que seria. Talvez você escolha como colheita o concurso. O concurso, talvez a posse ali, um momento de posse, talvez você vendo o resultado. Talvez você abraçando uma pessoa muito querida que você quer abraçar quando for aprovado, quando você vê esse resultado. Talvez você queira mandar uma mensagem, você visualize agora, mandando uma mensagem para mim, falando, caramba, conseguimos, chegamos. E nesse processo é muito bom, você vai se sentindo muito leve, porque é uma sensação boa você ver o resultado. Porque dentro desse processo nós visualizamos um momento inicial em que nós decidimos estudar para concurso público, nós colocamos a primeira sementinha, nós conseguimos visualizar também o processo de estudos, o que é necessário para fazer com que esta sementinha cresça e vire uma árvore cheia de frutos. E agora nós estamos focados nos frutos, visualizando os frutos. Como são gostosos esses frutos. E você visualiza e fala, putz, como vale a pena todo esse processo
de investimento, de abdicação, de esforço, muitos choros, muitas lágrimas, muito sorriso, mas ao final nós conseguimos visualizar o resultado. E esse resultado pode ser aprovação, pode ser o momento que você vê seu nome, talvez seja o diário oficial, talvez seja um amigo que te deu os parabéns, algo que você quer muito. E como é bom visualizar, sentir, viver, falar sobre a aprovação. Porque todos nós queremos aprovação, nós dedicamos esforços, nós colocamos energia, nós investimos grana, nós investimos tempo buscando aprovação. E de olhos fechados, a nossa mente ela é muito mais potente, a nossa visão é muito mais rápida, né? Nós conseguimos visualizar além do primeiro antepago, nós conseguimos visualizar lá na frente e sentir a sensação da aprovação. E essa sensação é maravilhosa. Isso, muito bem. Você vai visualizando, ficando muito alegre, porque isso é bom demais. Está valendo a pena, valeu a pena. E você tem esse sentimento de que realmente valeu a pena. Tá? Você vai relaxando cada vez mais e vivenciando esse momento de aprovação. E o que fizer sentido você, o que fizer sentido em relação à aprovação, você pode visualizar agora. Talvez com pessoas queridas, talvez sozinho, talvez chorando, talvez sorrindo. Só você sabe o seu momento de aprovação. E esse momento é muito bom. Esse momento te dá muita tranquilidade. E esse momento te dá uma confiança muito forte de que você está no caminho certo. Ok? Sim, você está no caminho certo. E visualizando esse momento de aprovação, você percebe que as forças necessárias você tem. O caminho você tem. E você vai ficando muito mais tranquilo, muito mais relaxado e consciente de que está no caminho certo. E é bom ver esse momento de aprovação, é bom demais. E talvez agora você queira abrir os olhos, né, e verificar que, caramba, é bom viver a aprovação sem ter conseguido ela agora. Pelo menos vai servir para a gente se vivenciar agora, nesse momento, o que a gente vai vivenciar lá na frente, se nós continuarmos firmes, focados e colocando energia. Porque eu acredito demais que não tem como dar errado se nós fizermos todo o procedimento. Não tem como dar errado. Beleza, galera? Então, assim, sempre que possível, eu peço para vocês, fechem os olhos e vivenciem lá no futuro o que vocês realmente querem. Sabe por quê? Talvez seja apenas isso que você precisa. A clareza. Certo? E quando nós fechamos os olhos e projetamos, vai vir as informações que nós queremos. Isso vai dar energia suficiente para nós continuarmos no caminho. Isso é viver o futuro no presente. Porque o tempo é atemporal. Você pode imaginar tudo. Se você imaginar que você é um grande guerreiro, uma grande guerreira, desculpa, você vai agir como um grande guerreiro, uma grande guerreira. Agora, se você acreditar e pensar que não dá para você, que é demais para você, você vai começar a agir desta forma também. Certo? Então, a nossa mente pode jogar a gente por 10 ou pode jogar a gente lá para baixo, por 0. E se a gente começar a exercitar ela, no nosso momento, da nossa forma, óbvio que de forma positiva, a gente vai começar a ter mais controle sobre ela. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Fala, Eduardo. Você está sem voz. Você quer falar, mas você está fônico. Está sem. Tanto quanto estou sem microfone. Fala, Rodrigo. Qual foi a primeira coisa que você fez quando foi aprovado? Putz, cara, se você me pergunta agora, eu vou ter que voltar. A primeira coisa que eu fiz aprovado, eu agradeci. Eu lembro porque o que acontece? Eu sou um cara muito tranquilo em relação eu falo para vocês, tudo que eu falo para vocês eu vivenciei, tá?
Eu não ficava negócio de madrugada dando F5, F5, F5. Eu estava dormindo, gente. Eu não vou ficar. Porque o resultado já estava lá. Vai ser eu acordando mais cedo que vai mudar. Mas a minha esposa ficava de madrugada lá dando F5, F5, F5. Beleza. E assim, o resultado não saiu de madrugada, conforme todo mundo estava. Saiu acho que 8 da manhã. E eu estava tomando café com ela. E ela, caramba, você passou. Eu disse, não, beleza, ok, passei e tal. Aí agradeci a quem tinha que agradecer, todo equilíbrio, todas as forças. Eu tenho anjo da guarda. Vocês vão saber, eu tenho um anjo da guarda, né, que fica cantando no meu ouvido quando eu... E outra coisa, não falei para vocês. Vocês falam sozinho? Quem que fala sozinho, levanta o braço. Na rua. Ok, show de bola. Então vocês estão no caminho certo. Quem fala sozinho é aprovado em concurso. Tá? Mas eu falo com o meu anjo da guarda. Eu tenho um anjo da guarda lá. Toda vez que o bicho pega, eu falo com ele e me dá o feedback. Mas, Rodrigo, eu agradeci. Foi a primeira coisa que eu fiz, agradecer por ter conseguido. Tá? Eu agradeci. Quem mais quer falar? Eduardo vai falar. Tiago, fala, Tiago. Não, boa noite, galera. Estranho que quando o professor começou a falar, o pessoal aqui do lado começou a descascar cebola aqui, e também estava bem quente aqui, meu olho começou a suar, mas não era lágrima não, era cebola e suor mesmo. Emoção, gente. Ó, vou falar um negócio para vocês. Dica de ouro. Quer estudar com muita qualidade e rapidez? Coloque emoção. Sabe por quê? A nossa mente consciente processa 200 vezes mais que a nossa mente cognitiva. O nosso cérebro racional é em torno de 5 a 10%. O emocional é o restante. Se você colocar emoção no processo, você vai muito mais rápido. Isso daí eu faço no coaching group. Na verdade, eu faço transe com o pessoal do coaching group e o pessoal aumenta muito o processo de estudos. Tá? Que aí eu trabalho com mente inconsciente. É uma outra pegada aí que eu tenho aí. Certo? Mas aqui não. Aqui de vez em quando eu boto alguma coisinha para vocês perceberem que a emoção faz a diferença. E quando vocês vivenciam o futuro em relação ao momento de aprovação, isso dá um tesão do cara, dá vontade de sair daqui e começar a estudar. Certo? Então, assim, sempre que possível, façam isso. Fique ali no cantinho de vocês, vivencia esse momento, projete, vejam como seria o resultado, como seria bom, vivencie ali. E depois volta a estudar, porque vocês vão estudar muito mais. Com certeza. Com certeza. Beleza? Vai falar alguma coisa, Danilo? Fala, Danilo. Não? Ok? Mais alguma coisa? Tranquilo? Eduardo fechou o microfone mesmo? Está sem microfone? Tá, sem microfone. Então, assim, deixa eu só ver se tem mais. Tem o chat aqui. Vamos ver o que teve no chat. Fechou. Tá, então, gente, gostei demais de ter vocês aqui, compartilhar com vocês, né? Foi nosso primeiro encontro mensal e a tendência é cada vez os encontros ficarem cada vez mais emocionantes, né? A gente vai pegando aos poucos, levezinho e tal, e a gente chega num entrosamento muito forte, tá? Gratidão por vocês estarem aqui até esse momento, muitos de vocês com sono, cansados de trabalho, de estudos, mas eu tenho certeza que vocês saíram melhores do que entraram. Essa é a minha missão. Beleza, galera? Então, um abraço, um beijo em todos e vamos que vamos. Até mais. Valeu. Força, galera. Até mais.